Olá, alunos de Santa Rita. Na nossa aula 11, nós vamos resolver uma atividade que foi mandada para vocês na semana passada, certo? Espero que vocês tenham resolvido, espero que vocês estejam todos bem, estejam estudando. E bora lá para a resolução. Questão de número 1 diz o seguinte: em supermercados é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que linhas representam transições de fases. Apesar de ser um processo que requer industrialmente o uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinale a alternativa que explica como ocorreu o processo de liofilização natural. Gente, como vocês puderam observar nas questões e aqui no vídeo, vocês vão ver que são questões bem atuais. Eu sempre procuro buscar questões que estão sendo colocadas atualmente para a gente ver o nível das questões e a gente tem que analisar bem elas. Essa primeira questão, vocês podem resolver utilizando a nossa primeira aula sobre introdução a propriedades periódicas, tá? Que vai falar aí sobre pressão de vapor, pressão atmosférica, que vai falar um pouco também sobre mudanças de estado físico no nosso gráfico de propriedades coligativas, tudo bem? Então, nessa questão 1, o que é interessante? A gente destacar o termo liofilizado. Aí o aluno diz, professora, eu não sei o que é isso, mas a questão nos dá a informação. A questão nos diz que esse termo liofilizado refere-se ao processo de congelamento, posterior desidratação por sublimação da água. Então, eu vou ter um alimento, eu vou congelar esse alimento e depois eu vou sublimar. A questão diz também que esse processo é feito com tecnologia, mas que existem evidências que povos pré-colombianos conseguiam fazê-lo. Como? Eles viviam em regiões mais altas dos Andes e conseguiam liofilizar alimentos, tá? O que explica como ocorreu o processo. Assinale a alternativa que explica como ocorreu o processo de liofilização natural. Então, nós temos um gráfico. No nosso gráfico, nós temos os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Nós temos curvas que simbolizam aí a passagem de um estado para outro. E nós temos 2 variáveis que são pressão e temperatura, que são as variáveis que nós vamos utilizar em propriedades coligativas, tá bom? É o seguinte, se vocês analisarem o gráfico e se vocês pegarem um ponto aí no estado sólido, vocês vão ver que para essa substância no estado sólido passar para o estado de vapor, eu preciso diminuir a pressão, tá? Então, eu estou no estado sólido, para ir para o estado de vapor, eu preciso diminuir a pressão, tá bom? O que acontece? Nós temos aqui que nós temos povos pré-colombianos que viviam em regiões mais altas. Na nossa aula 1 sobre introdução a propriedades coligativas, eu falei sobre pressão atmosférica. E aqui eu peço para vocês tomarem cuidado e não confundirem pressão atmosférica com pressão de vapor. Gente, quanto maior a pressão atmosférica, maior a nossa temperatura de ebulição. Elas são proporcionais. Quanto menor pressão atmosférica, menor temperatura de ebulição, tá bom? Então, nós vamos ter uma cidade, um local a nível do mar. Se está a nível do mar, nós temos a pressão de 1 atm e a água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas se eu tenho uma montanha, se eu tenho uma região mais alta, a minha pressão será menor, tá? Se a minha pressão será menor, consequentemente, a temperatura de ebulição também será menor, ok? Então, é assim que vai funcionar. Então, nós podemos analisar as afirmativas. A questão que é a alternativa que explica como ocorreria esse processo de liofilização natural, tá bom? Na letra A diz o seguinte, a sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas
e a alta pressão atmosférica nas montanhas? Gente, se eu tenho uma montanha, eu tenho um lugar alto, certo? Se eu tenho um lugar alto, então minha pressão atmosférica não será alta, minha pressão atmosférica será menor. Vocês podem dar um pause lá no outro vídeo e confirmar isso na figura que eu mostrei, tá bom? Então, a pressão atmosférica aqui nas montanhas não será alta, será uma pressão atmosférica baixa. Letra A está errado, ok? B. Os alimentos, após congelados naturalmente pelos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor, o que possibilitava a sublimação. Vamos lá. Tudo bem que eles congelavam naturalmente pelo frio, até porque naquela época não tinha muitos recursos. Aí aqui a alternativa diz que eram levados para partes mais baixas da montanha, tá? Se eu levo um recipiente, um alimento congelado para a parte mais baixa da montanha, então eu vou fazer o quê? Aumentar ou diminuir a pressão? Gente, quanto maior a minha montanha, quanto mais alta a minha montanha, menor a minha pressão. Quanto mais baixa eu tenho, maior a minha pressão. E na alternativa B, tá dizendo que a pressão atmosférica era menor. Não era, tá, gente? Então, letra B tá errado. Letra C. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura e a baixa pressão atmosférica local favorecer a sublimação? Gente, se eu tenho uma montanha, a minha pressão atmosférica não é baixa, tá? E não vai favorecer solidificação, não. Tô aumentando a temperatura, eu vou favorecer aí uma fusão, uma vaporização, mas a solidificação não, tá? Então, letra C é totalmente errada. Letra D. As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos, ok? E a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação? Gente, quanto mais alta a minha montanha, menor a minha pressão atmosférica. Se a minha pressão atmosférica é baixa, então eu tenho a possibilidade de sofrer aí direto uma sublimação. Porque se você pegar aqui no meu gráfico que está aqui em cima, pegar um ponto na parte sólida e diminuir a pressão, você vai para a fase de vapor. E o nome da mudança de sólido para vapor é sublimação. Então, a gente pode dizer aqui que letra D está correto, tá? Letra E. Os alimentos após congelados naturalmente eram prensados para aumentar a pressão de forma que a sublimação ocorresse. Se eu aumento a pressão, ó, do sólido vai para cima. Se vai para cima, eu não tenho aí uma possibilidade de sublimação. Questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: considere o diagrama de fase simples para o benzeno, em que PC é o ponto crítico e PT é o ponto triplo. Os pontos de fusão e de ebulição do benzeno a 1 atm são iguais a 5,53 graus Celsius e 80,1 graus Celsius, respectivamente. Considere ainda o ponto P, 5,50 graus Celsius e 55 atm, como ponto de partida para as informações sequenciais discriminadas abaixo. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão é determinar esse ponto de partida, que ele me diz que a gente tem uma temperatura de 5,50 graus Celsius e 55 atm. Bom, então eu coloquei aqui um ponto vermelho no nosso gráfico, representando mais ou menos onde estaria, como seria, onde seria esse ponto. 55 atm está acima de 48, então eu coloquei aí um ponto acima. E 5,50 vai estar antes de 5,52, um pouquinho antes. Coloquei aí esse ponto no lugar onde achei mais ou menos onde ele estaria. Então, a questão continua dizendo assim: inicialmente, elevação da temperatura até 300 graus Celsius em um processo isobárico. Gente, a gente vai elevar a temperatura em um processo isobárico. Professor, o que é isobárico? Pressão constante. Então, a nossa pressão não vai mudar, o que vai mudar é a temperatura. Então, a gente chega aí num segundo ponto, tá? A gente passa de um ponto para outro. Nesse gráfico, gente, vocês podem ver o seguinte, que no gráfico eu tenho que saber onde é estado sólido, onde é estado líquido e onde é estado gasoso. Então, sempre essa primeira parte aqui, ó, do nosso lado,
esquerdo, nós temos o estado sólido. No meio do Y, nós temos o estado líquido. E na parte de baixo, nós temos o estado gasoso. Isso é de fundamental importância. Se vocês prestarem atenção, nessa primeira curva que nós fizemos aí no gráfico, nós estávamos no estado sólido e ela passou para o estado líquido, tá bom? Então, vão anotando aí. 2. Redução da pressão até 38 atmosfera em um processo isotérmico. Se é isotérmico, temperatura é constante. A minha temperatura não muda, tá? Então, mudou aí para 38 atm de pressão. Então, diminuir agora, então, a minha pressão é menor do que 48. Determinar aí um ponto, tá? E aconteceu o quê? Gente, não mudei nenhuma curva. Tava no estado sólido no início, foi para o estado líquido. Quando diminui a pressão, ó, não ultrapassei nenhuma curva aí, então não aconteceu nada, tá? 3. Redução da temperatura até 5,50 graus Celsius em um processo isobárico. Se é isobárico, já falei, vai ser pressão constante. Então, nós temos aí a redução da temperatura, não, gente, da pressão. Nós temos um outro ponto. E, finalmente, redução da pressão a 0,02 atm em um processo isotérmico. Tá aí. Foi isso que aconteceu, tá? Então, a gente vai para as alternativas. Nas alternativas, a gente tem o seguinte. Assinale a alternativa que representa a ordem correta das mudanças de fase observadas ao longo do processo descrito. Então, vamos passar aqui os processos. Estava no sólido, foi para o líquido. Do líquido, ele voltou aqui a pressão. Tá, nós temos os pontos aí que a gente já fez desde o slide anterior. A primeira mudança ocorrida, a primeira mudança que sofreu aí, foi do sólido, do estado sólido para o estado líquido. Então, ocorreu uma fusão, tá bom? Então, passou do sólido para o líquido, fusão. Depois, o que foi que aconteceu? Tava no líquido porque diminuiu a temperatura, não toquei, não mudei nenhuma curva aí, não passei por cima de nenhuma curva, então não aconteceu nada. Quando eu reduzo a pressão a 5,50, aí eu passo pelas curvas do gasoso para o líquido, então acontece o processo de condensação. Depois de condensação, acontece o processo de solidificação e de solidificação acontece o processo de sublimação. Sólido para o gasoso acontece sublimação. Então, nós temos que a letra correta da segunda alternativa foi a letra B, tá bom? Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Um ebolidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com um líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior, tá? Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta libido. Abaixo, apresenta-se um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura dos 2 líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o ebolidor de Franklin. Então, vocês têm a imagem e a gente tem um gráfico. Nesse gráfico, nós temos a curva A, nosso recipiente A, nosso líquido A, e uma curva do nosso líquido B, onde envolve aí pressão e envolve temperatura. Gente, quando a gente tem gráficos e a gente tem pressão e temperatura e não é o Y, então a gente vai ter um gráfico de pressão de vapor, tá? Então, nós temos que lembrar que quanto maior a pressão de vapor, mais fácil de evaporar, mais volátil é o meu líquido, tá bom? Quanto menor a pressão de vapor, mais difícil de evaporar e menos volátil é o meu líquido, ok? Então, a gente tem... Considerando as informações, é correto afirmar que o processo no interior do brinquedo, letra A, não se altera durante o seu uso e o ebolidor com líquido A teria mais sucesso de vendas. A pressão no interior do brinquedo. Gente, eu tenho um brinquedo que ele vai
eu tenho um brinquedo com um líquido dentro e esse líquido ele vai evaporar ou não. Se ele evapora, gente, eu altero a pressão, tá? Porque eu vou ter menos espaço. Se eu tenho menos espaço, eu vou estar... volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, eu vou alterar aí a pressão, tá? Não se altera durante o uso. E o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas? Não, tá? B. Aumenta durante seu uso e o ebulidor do líquido A teria mais sucesso de vendas? Correto, tá? Por quê? Se eu tenho uma pressão, a pressão no interior vai fazer o quê? Vai aumentar, tá? Porque eu vou ter aí um maior volume de líquido. Então, a pressão vai aumentar e o ebulidor do líquido A teria mais sucesso de vendas porque ele seria mais fácil de evaporar. Se ele seria mais fácil de evaporar, então seria mais fácil do brinquedo funcionar, tá? Letra C, não se altera, já está errado. Letra D, aumenta durante seu uso, o ebulidor do líquido B teria mais sucesso de vendas? Não, porque o líquido B tem menor pressão de vapor, é mais difícil de evaporar e assim seria mais difícil o uso do brinquedo, o funcionamento do brinquedo, tá? Letra certa, letra A. Quarta questão. Para completar uma saborosa refeição com carne e salada, nada como uma salada de maionese com batatas cozidas. O cozimento é usualmente realizado acrescentando-se batatas picadas a uma panela que contém uma solução de água e sal de cozinha em ebulição. Todavia, ao acrescentar sal à água, altera-se a curva de aquecimento. A figura abaixo ilustra a variação na pressão de vapor em função da temperatura. Para a água pura e para a solução de sal de cozinha e cloreto de sódio em água. Sobre o assunto, com base nas informações acima, é correto afirmar que 1. A curva correspondente à solução de sal de cozinha em água é representada pela letra A, ao passo que o comportamento da água pura é representado pela curva B. Gente, preste atenção, nós estamos falando aqui de uma substância pura, que é a água, e de uma solução, que é a água com sal. Ok. Se eu adiciono sal de cozinha, que é um soluto não volátil, eu vou estar modificando minha pressão de vapor ou minha temperatura de ebulição, certo? Ambos vai dificultar, tá? Ambos vai dificultar a evaporação, seja pela pressão de vapor, seja pelo processo natural, ou seja pela ebulição, que é um processo onde eu forneço energia para que ocorra essa mudança de estado físico, certo? Então, nós temos uma curva A e uma curva B. E nós temos um gráfico onde tem pressão de vapor e temperatura. Tá, quem tem maior pressão de vapor, gente? A água pura ou a substância de água e sal? Observa que o gráfico não está dizendo que a gente tem temperatura de ebulição, tá? A gente tem temperatura e a gente tem pressão de vapor, ok? Então, é o seguinte. Quando a gente determinar aí pressão de vapor, olhando para a pressão de vapor, quem vai possuir maior pressão de vapor? A água com sal. Por quê? Quando a gente volta lá no conceito de tonoscopia, o que é tonoscopia? Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor por adição de um soluto não volátil, tá? Então, nós temos a curva correspondente à solução de sal de cozinha em água, é representada pela letra A. Não, gente. O sal de cozinha em água é representado pela letra B, porque eu abaixei a pressão de vapor, tá bom? Então, está errado. Letra primeira afirmativa está errado. 2. A temperatura de ebulição da água utilizada para cozinhar a batata, solução de sal e cozinha, será maior que a temperatura de ebulição da água pura? Corretíssimo, gente, tá? Quando a gente fala de acrescentar um soluto não volátil a qualquer substância e fala de temperatura de ebulição, esse soluto vai aumentar a temperatura de ebulição, tá bom? Então, tá correto. 4. O abaixamento da pressão de vapor, a redução do ponto de congelamento, a elevação do ponto de ebulição e a pressão osmótica são propriedades coligativas que independem da concentração de soluto? Gente, independe da concentração de soluto.
Gente, depende da concentração do soluto. Se eu coloco um soluto iônico com um soluto molecular, eu vou ter diferença. Lembra o fator de Van Hoff, tá? Então, são propriedades coligativas que dependem da concentração do soluto. Quanto mais soluto eu coloco, mais dificulta, tá? Tá errado. 8. A magnitude da variação de pressão de vapor representada pela letra E independe da quantidade de sal de cozinha adicionado à água para o cozimento. Gente, depende, acabei de falar, tá? Quanto maior a quantidade de sal, maior vai ser a diferença aí na nossa pressão de vapor que vai ser modificada. 16. O ponto C corresponde à pressão de vapor da solução de sal de cozinha e água na temperatura T1. Não, gente. O ponto C, onde tem maior pressão de vapor, é da água pura. O ponto D seria, sim, a pressão de vapor de água e sal, tá bom? 32. A quantidade de moléculas em fase gasosa presentes em temperatura ambiente na solução de sal de cozinha é menor a 25 graus Celsius do que a 90 graus Celsius, com certeza. Quanto maior a temperatura que meu líquido, a minha substância, ou seja lá o que eu tenha, quanto maior a minha temperatura, maior o número de moléculas que vai estar na fase gasosa, tá bom? Então, estão corretas 2 e 32, sendo assim o total de 34 da nossa questão, ok? Questão de número 5. Questão 5 diz o seguinte: a presença de nanomateriais é bem perceptível no cálice licurgus, que muda sua coloração passando de verde para vermelho, quando exposto à luz branca. Isso ocorre devido à presença de nanopartículas de ouro e prata na composição do vidro do cálice. Admitindo o comportamento ideal de uma solução aquosa não coloidal contida no cálice, formada por 200 ml de água pura e por nanopartículas metálicas de ouro e prata, solutos não eletrólitos, que se desprenderam da parede interna sob pressão de 1 atm e com base nos conceitos sobre propriedades coligativas, assinale a alternativa correta. A. A temperatura de solidificação da solução aquosa é maior que a do solvente puro? Gente, eu tenho uma solução, eu não tenho uma substância pura, tá? Eu tenho uma solução formada por água e nanopartículas metálicas. Qualquer coisa que eu tenho na minha solução vai dificultar. Então, vai dificultar a evaporação, vai dificultar a ebulição, vai dificultar a solidificação. Então, a temperatura de solidificação da solução, que é a água com essas nanopartículas, será maior? Não, gente, será menor. Esse é o efeito de crioscopia, tá? Abaixamento da temperatura de fusão ou de solidificação por adição de algum soluto, tá? Então, será menor do que o solvente puro. Então, letra A tá errado. Letra B. A temperatura de ebulição da solução aquosa é maior que a do solvente puro? A temperatura de ebulição, tá? Da solução aquosa será maior que a do solvente puro? Será maior que a do solvente puro? Com certeza será maior que a do solvente puro. Por quê? Propriedade coligativa chamada de ebulioscopia, tá? Ebulioscopia faz o quê? Aumenta a temperatura de ebulição por adição de algum soluto. Então, se eu adicionei soluto, a temperatura de ebulição da nossa solução aquosa será maior. C. A densidade da solução é menor que a de solvente puro? Gente, como é que a densidade da solução será menor que a de solvente puro se eu tenho metais colocados aí? Não tem como, tá? Não pode ser. D. A pressão de vapor do solvente da solução é menor que a da água pura sob a mesma temperatura? A pressão de vapor do solvente na solução é menor que a da água pura? A pressão de vapor do solvente, a pressão de vapor do solvente na solução é menor que a da temperatura da água pura sobre a mesma temperatura? Não, gente, não será menor, tá? A elevação da temperatura de solidificação da solução depende da natureza química do soluto não volátil? Gente, aqui até que depende da natureza química do soluto, mas
A elevação, não vai ter elevação da temperatura de solidificação, vai ter abaixamento dessa temperatura, tá bom? Por que que depende, professora? Porque se eu tenho íons, eu vou ter mais partículas dificultantes. Se eu tenho um composto molecular, eu vou ter menos partículas dificultantes. Se eu coloco 1 quilo de substância, eu vou ter muito mais partículas dificultantes. Se eu coloco uma pitada de sal, eu vou ter menos partículas. Então, depende sim, tá? Então, a natureza química também depende. Se é iônico, se é molecular, tá? Se vai formar íon, se não vai. Mas não eleva a temperatura de solidificação, tá bom? Então, letra certa aqui, letra B da nossa quinta questão. Sexta questão. O sal faz a água ferver mais rápido? Essa é uma pergunta frequente na internet, mas não tente responder com argumentos lá apresentados. Seria muito difícil responder a pergunta tal como está formulada, pois isso exigiria um conhecimento de vários parâmetros termodinâmicos e cinéticos no aquecimento desses líquidos. Do ponto de vista termodinâmico, entre tais parâmetros, caberia analisar os valores de calor específico e de temperatura de ebulição da solução em comparação com a água pura, considerando massas iguais. Se apenas esses parâmetros fossem levados em consideração, a solução ferveria mais rapidamente se o seu calor específico fosse. Tá. A questão quer saber, considere massas iguais, água pura e solução de água e sal, se apenas os parâmetros termodinâmicos forem levados em consideração a solução, tá? Então, eu quero saber a solução, ou seja, água com sal. Ferverá mais rapidamente se o seu calor específico for, primeiro, maior ou menor. Gente, a solução ferveria mais rapidamente se o seu calor específico fosse menor, porque o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá? Então, uma quantidade de água que a gente vai ter. Então, primeiro, a solução ferveria mais rápida se o seu calor específico fosse menor que da água pura, tá? Então, a gente já elimina aí 2 alternativas. A gente tem letra A, menor que da água pura, observando-se ainda que a temperatura de ebulição da solução é menor. Gente, água com sal. O que que o sal faz? Propriedade coligativa, tá? Ebulioscopia, a temperatura de ebulição. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição por adição de um soluto não volátil, tá? Então, como é que a temperatura de ebulição da solução é menor? Não pode ser menor, ela vai ser maior, porque eu tenho solutos dificultando a ebulição. Letra C, que a letra B a gente já eliminou. Letra C diz, menor que da água pura, observando-se, no entanto, que a temperatura de ebulição da solução é maior. Correto, gente. Corretíssimo, letra C. Iria ferver mais rapidamente se o calor específico fosse menor. Não estou dizendo que vai se tornar menor, tá? Estou dizendo que se esse calor específico fosse menor, observando, no entanto, que a temperatura de ebulição da solução é maior do que a água pura, ok? Então, questão 6, letra certa, letra C. Questão de número 7. A questão de número 7 diz assim. Sob mesma pressão atmosférica foram analisados volumes iguais das seguintes soluções aquosas, cada uma com concentração apontadas na tabela a seguir. A respeito do comportamento dessas soluções, são realizadas algumas afirmações. 1. A solução de glicose é aquela cuja condução de corrente elétrica será maior sobre a mesma temperatura. 2. Os pontos de ebulição das soluções salinas serão iguais. 3. Todas as soluções representarão a mesma quantidade de partículas dissolvidas? Bom, nós temos um quadro aí, tá? Que a gente vai analisar. A primeira coisa que a gente vai analisar quando eliminar a natureza dos nossos solutos, tá? É o fator de Van Hoff, tá bom? Então, a gente vai analisar aqui a nossa primeira solução, a glicose. Glicose é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono é metal, hidrogênio característica de ametal, oxigênio é metal. Composto molecular. É um ácido? Não, não é um ácido. Glicose não é ácido, gente. Se não é um ácido, não forma íons. Se não forma íons, fator de Van Hoff será 1, tá? A gente tem cloreto de sódio, NaCl. A gente vai ter aí que separar.
a gente vai ter Na+ e Cl-. Então, a gente tem 2 íons, ligação iônica, tá? Então, a gente vai ter fator de Van Hoff 2. E CaCl2, um sal, tá? Se é sal, forma íons. E forma quantos íons? O íon cálcio 2+, e 2 íon cloreto menos. Então, eu vou ter fator de Van Hoff 3. Então, a gente vai ler as afirmativas de novo, tá? Que a gente tem aqui. A solução de glicose é aquela cuja condução de corrente elétrica será maior sobre a mesma temperatura. Gente do céu. Como é que uma substância conduz corrente elétrica? Quando ela tem íons dissolvidos na solução. Se não tem íons dissolvidos na solução, não tem como conduzir corrente elétrica. E como é que eu liberei íons se é um composto molecular e não é um ácido? Não tem íons, então não tem condução de corrente elétrica, tá bom? Primeira afirmativa falsa. 2. Os pontos de ebulição das soluções salinas serão iguais? Não, gente. Por que, professor, que não são iguais se as concentrações são iguais? O que a gente vai fazer? Fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff do cloreto de sódio é 2. O fator de Van Hoff do cloreto de cálcio é 3. Então, o cloreto de cálcio terá mais partículas atrapalhando. Então, os pontos de ebulição não serão iguais, tá bom? Serão diferentes, porque eu tenho um número de partículas diferentes atrapalhando essa minha ebulição. 3. Todas as soluções apresentarão a mesma concentração de partículas dissolvidas? Nunca na vida. A gente tem aí todas as soluções com concentração de partículas diferentes, tá? Então, todas as alternativas estão erradas, ou seja, a letra A nenhuma está correta. 8ª questão. Diz o seguinte. A água apresenta muitas propriedades e características que são muito úteis e importantes Ponto. Em relação à água e algumas de suas propriedades, podemos afirmar que, letra A, quando misturada com açúcar, tem sua temperatura de congelação aumentada. Vamos lembrar propriedades coligativas, gente. Crioscopia, diminuição da temperatura de fusão, que eu também posso chamar de diminuição da temperatura de congelamento ou de congelação por adição de um soluto não volátil. Quando eu misturo açúcar, a temperatura de congelação será diminuída e não aumentada, então está errado. B. Sua presença numa mistura de ácido clorídrico e hidróxido de sódio diminui a velocidade da reação? Não. Por que não, professora? Por que não vai diminuir? Gente, uma reação só acontece com formação de íons. Quando eu coloco água em ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, eu tenho a formação dos íons H+, Cl- e Na+ e OH-. Então, se eu tenho os íons, eu tenho aí eu estou facilitando. Eu estou aumentando a velocidade da reação, porque eu já formei os íons e agora eles podem se juntar e podem formar os seus produtos mais rapidamente, tá bom? Então, tá errado. C. Quando são formadas as duas ligações, hidrogênio com oxigênio, ocorre absorção de energia. Ocorre liberação de energia, tá? E sua interação com o cloreto de sódio é do tipo íon de polo permanente? Vamos lá. Na nossa primeira aula também, eu falei sobre, eu relembrei interação interatômica, tá? O que acontece? Quando eu tenho cargas positivas e negativas, eu vou ter um tipo de interação chamada interação íon dipolo, que é a interação mais forte que existe. Quando eu coloco cloreto de sódio, que é um sal de cozinha, em água, eu vou formar íons Na+ e Cl-. Esses íons vão ficar rodeados por moléculas de água que vão ter uma interação, e o nome dessa interação, por causa das suas cargas permanentes, positivas e negativas, é interação íon dipolo. Letra certa da 8ª questão, letra D. 9ª questão. Água fundamental para a vida conhecida na Terra, de modo que a busca de planetas habitáveis ou com vida normalmente envolve, entre outros aspectos, a procura pela existência de água. Considere as afirmações abaixo a respeito da água na biosfera. 1. A água é decomposta em oxigênio e hidrogênio através da respiração dos peixes? Não, gente. 2. A água do mar é inadequada ao consumo humano devido à sua alta pressão osmótica? Interessante. 3.
Águas quentes possuem maior quantidade dissolvida de gás carbônico? Também não, gente, porque o gás carbônico, ele consegue ter a maior solubilização com menor temperatura. Agora aqui, a água do mar é inadequada ao consumo humano devido à sua alta pressão osmótica. Sim, gente, está correto, porque quando a gente vai sofrer o processo de dessalinização da água, a gente tem uma alta pressão osmótica aí, tá? Então, tá correto apenas a afirmativa 2. Letra certa, letra B. 10, nós temos o seguinte. Uma grande preocupação é administrar medicamentos endovenosos em paciente é com relação à pressão osmótica, pois deve apresentar pressão osmótica muito próxima do sangue. Qual é a pressão osmótica do sangue? 7,7 atm a 37 graus Celsius. Caso contrário, as hemácias podem ser lesadas. Foram preparadas 3 soluções a temperatura constante de 37 graus Celsius, como indicado adiante. Assinale as alternativas com relação à pressão osmótica e assinale V para verdadeiro ou F para falso as alternativas. Ele me dá constante 0,082 atm vezes litro vezes mol vezes Kelvin, tá? E diz o seguinte: solução A, preparou-se uma solução de cloreto de sódio a 0,20 mol por litro. B, dissolveu-se 0,54 gramas de glicose em 10 ml de água destilada. C, preparou-se uma solução de cloreto de cálcio a 11,1 grama por litro. A solução A não gera problemas para as hemácias? Como é que eu vou saber se gera ou se não gera problema para as hemácias, professora? A questão me diz, gente, a questão me diz que os pacientes com relação à pressão osmótica, pois devem apresentar pressão osmótica próxima do sangue, 7,7, tá? Então, como é que eu vou saber se a solução A vai gerar problemas ou não gerar problemas? Olhando a pressão osmótica, tá bom? Então, nós temos aqui. Nós temos que a solução A foi preparada com cloreto de sódio, NaCl. Se a gente separar os íons, a gente vai ter Na+, e Cl-. Fator de Van Hoff quanto? 2, porque eu tenho 2 íons, tá bom? Aí a gente tem a segunda solução B, glicose. A gente tem aí glicose, forma só glicose, fator de Van Hoff 1. E solução C, cloreto de cálcio. A gente tem fator de Van Hoff 3, porque eu formo 3 íons. 1 íon cálcio 2+, e 2 íons cloreto menos, ok? Aí a gente tem aqui da solução A. A gente tem molaridade, a gente tem temperatura, a gente tem constante, a gente tem fator de Van Hoff. Gente, a temperatura eu transformei para Kelvin. Como? Eu somei 37 mais 273, que deu 310 kelvins, tá? Sabendo a fórmula de pressão osmótica é igual a molaridade vezes constante, vezes temperatura, vezes fator de Van Hoff, a gente pode simplesmente substituir os dados. A gente vai ter aqui 0,20 vezes 0,082 vezes 310 vezes 2. A gente vai ter pressão osmótica igual a 10,168 atm. Tá? Na afirmativa, diz assim, a solução A não gera problemas para as hemácias. Gente, quem é que não gera problema para as hemácias? Quem apresentar pressão osmótica próxima do sangue, que é 7,7. 7,7 não é perto de 10,168 atm, então gera sim problema para as hemácias, tá bom? Então, A, falso. B. A solução B é praticamente isotônica com o sangue? Vamos lá ver solução B. Nós temos temperatura constante, que é a mesma. Na B, nós temos massa, nós temos volume, nós temos glicose, que a gente tem massa molar 180 gramas por mol. A gente pode calcular aqui a molaridade de início, que a gente vai ter 0,154 dividido por 180 vezes 0,01, molaridade de 0,3 mol por litro. Tendo molaridade, a gente coloca aqui na fórmula de pressão osmótica. Substituindo os valores, a gente tem 0,3 vezes 0,082 vezes 310. Professora, cadê o fator de Van Hoff? Gente, fator de Van Hoff da solução B é 1, então 1 multiplicado por qualquer número é ele mesmo, eu não coloquei aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o resultado de 7,626. Então,
A solução B é praticamente isotônica com sangue. O que é isotônica? Iso é de igual, tá? Isotônica vai ser praticamente igual. Então, nós temos a afirmativa B, uma afirmativa verdadeira. É praticamente igual, porque a pressão que ele me dá do sangue é 7,7. Então, aqui sim é uma pressão osmótica parecida, ok? C. A solução C gera problemas para as hemácias? Vamos ver aqui. A solução C ele me diz que tem concentração de 11,1 gramas por litro, concentração comum. Cloreto de cálcio possui massa molar 111 gramas por mol, temperatura constante, temperatura 310 e constante 0,082, fator de Van Hoff 3, como foi mostrado no slide anterior. Eu não tenho molaridade, mas eu tenho como encontrar molaridade. Por quê? Porque concentração é igual a molaridade vezes massa molar. Se a gente lembrar lá da aula de soluções do início, tá? Então, a gente pode dizer que molaridade é igual a concentração sobre massa molar. E a gente vai ter aqui molaridade igual a 0,1 mol por litro. E a gente coloca na fórmula de pressão osmótica. Pressão osmótica é igual a molaridade vezes constante vezes temperatura vezes fator de Van Hoff. Substituindo os valores, a gente tem 0,1 vezes 0,082 vezes 310 vezes 3, e a gente vai ter pressão de 7,626. Então, na letra C, diz que a solução C gera problemas para as hemácias. Não gera. Por quê? Porque a pressão osmótica é praticamente igual, gente. Então, não vai gerar problemas. Falso. Letra D. O processo de lesão sofrido pelas hemácias é conhecido como solubilização? Não, gente. A lesão sofrida pelas hemácias vai ser sobre a pressão osmótica. Ela vai ter perca ou ganho de líquido aí, de solvente, tá? Então, não vai ser solubilização o processo conhecido. Então, aqui também é falso, ok? Bom, gente, com isso eu encerro aqui a resolução das questões da atividade. Eu espero ter ficado claro para vocês, espero ter ajudado. Desejo para vocês uma ótima semana. Espero que vocês estejam bem, estudem. Qualquer dúvida, me procurem no privado, certo? Um beijo a todos e até a próxima aula.